Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Se você se sentir à vontade de chegar um pouquinho mais para frente, vou ficar muito feliz de ter você mais pertinho de mim, viu? Me alegra muito a companhia dos irmãos. Obrigada. Irmãos, antes de começarmos nosso estudo, vou te convidar a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Fala com o Senhor para ministrar no seu coração. Tira toda a preocupação agora, toda a ansiedade, deixa lá fora. Agora é um tempo único para a nossa vida. É um tempo de aprendizado. E eu tenho certeza que o Senhor tem muito para falar com você e comigo. Por isso, peça ao Espírito Santo que esteja ministrando em você nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, nós queremos te render graças, Deus, por mais este dia de vida que o Senhor concedeu a cada um de nós. Meu Deus, que coisa boa é acordar de manhã, um dia tão lindo como o Senhor preparou este de hoje. Vir à tua casa, te louvar, te bendizer, ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Ministra em nós, Senhor, nesta manhã. Queremos, Senhor, abrir o nosso coração a Ti mais uma vez. Fala conosco, Deus. Necessitamos ouvir a Tua voz. Acalma, Senhor, os nossos pensamentos. Tira de nós toda preocupação, toda ansiedade, Senhor. Que a nossa alma descanse no Senhor nesta manhã. Ó Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade no nosso meio. Tu és bem-vindo. Ah, Deus, nós te louvamos. Nós te damos graças, porque Tu és maravilhoso. No nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós começamos aí a estudar uma série de lições sobre as cartas de Timóteo e a carta de Tito. Estas três cartas especificamente, elas recebem um título teológico. Qual é o título que essas cartas recebem? Cartas pastorais. O que quer dizer cartas pastorais? Ela tem um significado específico. Paulo, quando redige estas cartas, ele tem em mente dois jovens pastores, um em Éfeso e o outro em Creta. O que ele deseja é trazer a eles orientações específicas, diretas, a respeito do culto a Deus. E o que estava acontecendo nessas igrejas não era diferente do que estava acontecendo no resto da Ásia Menor. Elas estavam sendo atacadas por falsos mestres, falsas doutrinas e falsos princípios, de culto. Então, Paulo para um momento para escrever a estes dois homens. E diz a eles, apesar de jovens, vocês foram revestidos de autoridade para estar na frente desta igreja. Então, vocês vão ser compromissados com a verdade. A preocupação de Paulo era essa, com a verdade. Nós já estudamos, qual era o contexto histórico destes dois homens. Nós estudamos um pouquinho sobre a personalidade de cada um deles. E hoje, especificamente, nós vamos estar... Ligar é bom, Nós vamos estar estudando sobre a oração e o culto público. O que é o culto público? É isso aqui. Quando nós nos reunimos em um determinado lugar para cultuar a Deus juntos. Para cultuar a Deus juntos. Nós podemos fazer isso de qualquer maneira? Não. Existem princípios, Existem determinações do próprio Jesus para quando nós nos reuníssemos, como nós iríamos cultuar ao Pai. Como nós iríamos nos proceder. E hoje a nossa lição é sobre isso. Eu gosto muito das cartas
de Paulo, porque apesar de terem sido escritas num tempo tão longínquo, né, num contexto histórico tão diferente do nosso, num momento em que a humanidade vivia um tempo tão distinto, estas cartas são tão atuais para os dias de hoje. Elas falam diretamente ao meu coração e ao seu coração. Isto vem nos provar que a Bíblia ela é atemporal, ela é transcultural. Não importa qual foi o momento, o tempo que foi escrito, o que Deus tem para falar conosco, os teus princípios, eles são inegociáveis. Não é isso? Os princípios do Senhor são inegociáveis. Então, abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao 15. Você pode fazer essa leitura para nós? O homem é o mesmo. Nós evoluímos tecnologicamente, sim, cientificamente, sim, mas a nossa natureza é a mesma. Os pecados são os mesmos, não houve mudança. A nossa tendência para o errado é a mesma, não é? 1 Timóteo, capítulo 2, nós vamos acompanhar a leitura do versículo 1 ao 15. Devemos fazer orações por todos os homens. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Os deveres das mulheres cristãs. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Amém. Esse texto, irmãos, quando diz respeito à mulher, vocês devem estar perguntando, né, o que ela está fazendo aí, então aí na frente? Esse texto é um dos textos mais difíceis de ser interpretados na Bíblia, mas que ao mesmo tempo, ele nos traz ensinos muito específicos. E eu gostaria de explicá-lo mais à frente, se vocês não se importarem, tá? Paulo está falando aqui para um tempo específico e um momento específico. A Bíblia, ela não é incoerente, você concorda comigo? Da mesma maneira que Jesus, que lá no dia do Pentecostes, o Espírito Santo se derramou sobre os homens, se derramou também sobre as mulheres. Da mesma maneira que Joel profetiza, ele vai dizer, meus filhos e as minhas filhas profetizarão.
Amém? Então, o que eu estou fazendo aqui não é uma heresia e nem uma incoerência com a palavra. Mas lá na frente nós vamos estar vendo isso com um pouquinho mais de detalhe, para nós entendermos e não levarmos tudo assim tão, de uma forma sem compreender e fazer os nossos pré-julgamentos erroneamente. Neste capítulo, neste texto aqui especificamente que lemos, neste capítulo 2, Paulo orienta Timóteo acerca do culto público e faz recomendações sobre a oração e sobre a postura, a maneira como eu vou me proceder no culto. E ele fala para homens e mulheres, especificamente aqui, como isso acontece. Nós sabemos o que é um culto público. E eu trouxe algumas referências bíblicas para nós entendermos o que significa estarmos juntos, cultuando a Deus. Vamos começar primeiro pelo que Davi pensa, a respeito do culto público. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha que declaração maravilhosa, Porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Davi está chamando a nossa atenção do valor que há em estar na casa do Senhor, no valor que há em cultuar Deus juntos, de estar presente. É tão lindo, porque quando nós vamos lá no Salmo 133, ali existe uma promessa de vida e de bênção para todas as vezes que nós nos reunimos em unidade, para todas as vezes que estamos juntos. Amém? Agora, que advertência a Bíblia faz quanto à reunião dos crentes para o culto público? Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se aproximando aquele dia. Não deixando a nossa congregação. Hoje, há-se um costume, as pessoas ficam aqui, hoje assiste culto aqui, amanhã assiste em outro lugar, às vezes fica tanto tempo sem vir à igreja, mas se considera parte, isso me chama muito a atenção, porque me leva lá a fala de Jesus no livro de João, quando ele fala que ele é a videira e que nós somos os ramos. Tem muito ramo que parece que está ligado à videira, mas não está. Nós temos que ter este cuidado conosco, viu? Às vezes a pessoa pensa assim, mas é necessário ir à igreja mesmo? Oi, irmãos, quem instituiu a igreja foi o próprio Jesus. É necessário estarmos juntos, admoestando uns aos outros. O que é admoestar uns aos outros? Aconselhar, dizer, eu senti sua falta. Olha, eu não tenho te visto não, na igreja não. Está tudo bem com você? Você está precisando de ajuda? Você precisa de carona? Você precisa de O que está acontecendo? Olha, eu tenho observado você, eu tenho prestado atenção. Isso é admoestar, é estar aconselhando, é estar atento ao irmão. E a palavra de Deus também nos diz que há bênção, frequentar habitualmente a igreja. A palavra de Deus nos diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Olha a bênção que há aí para a minha vida e a sua, quando habitualmente frequentamos a igreja. Primeira coisa, temos a oportunidade de contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, e aprender. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. É ouvir qualquer coisa? Ouvir a palavra. E não há um lugar melhor para se ouvir a palavra de Deus do que a casa
dele. Amém? Eu acredito que a alma adoeça mesmo, né? Quando a gente para de congregar, quando a gente para de estar, né, entre os irmãos. Irmãos, qual é o alvo da nossa lição de hoje? Vamos ler juntos? Está dando para você ver ali na frente? Então vamos lá. A primeira coisa que eu preciso é discernir a importância da oração e da postura no culto público. Desejar participar do culto público de maneira adequada, investir na vida de oração e tomar postura adequada para participar do culto. Investir na vida de oração tem que ser algo que nós precisamos priorizar mais na nossa vida. O inimigo da nossa alma, se tem uma área que ele tenta mais nos travar, é essa mesmo, é a de orar. Nunca temos tempo para orar, sempre estamos muito cansados para orar. Nossa igreja em particular tem 4 reuniões só de oração. Nós podemos escolher o dia e a hora, não é? E normalmente essas reuniões estão bem vazias. Isso sem contar a reunião das Déboras, que acontece 2 vezes também no monte e aqui na igreja. Então nós somos uma igreja que investimos tempo na oração, mas é necessário que eu vença as minhas barreiras, as minhas dificuldades para estar orando. Eu oro em casa, irmãos? Oro. É necessário essa oração privada no meu quarto? É. Mas a oração em grupo é diferente? É. Afinal de contas, a palavra nos instrui a orar uns pelos outros. Orar uns pelos outros. Amém? Introdução. Eu trouxe esse versículo para começarmos a falar do que Paulo está se referindo no capítulo 2. Está lá em Eclesiastes 5:1, que nos diz assim: guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Salomão está nos advertindo aí a respeito de quando entrarmos na casa de Deus, que tenhamos o nosso ouvido atento para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Guardar o pé significa o quê? Respeito, reverência, não é? Um comportamento santo, postura diante de Deus. Eu não venho à igreja de qualquer maneira. Não estou falando de vestimenta, não. Viu? Eu estou falando de preparo na alma, um preparo espiritual. Quando eu começo lá em casa a pensar, hoje eu tenho culto, eu já me preparo em casa. Eu começo a orar e eu começo a pensar, Senhor, fala comigo hoje. Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Usa o pregador de hoje. Usa quem for falar, Senhor. Que ele seja um canal de bênção para a minha vida. Que eu saia diferente da maneira que eu entrei. Eu começo a me preparar para o culto público aonde, irmãos? Em casa. Em casa. E aí, quando eu chego em casa, quando eu chego na igreja, eu já estou com o meu coração aberto, meus ouvidos abertos para ouvir o que o Senhor tem para falar comigo. Agora ele fala aqui, olha, para nós tomarmos cuidados para não oferecermos sacrifícios de tolo. O que seria sacrifício de tolos? Às vezes, a Bíblia ela é tão maravilhosa, né, que ele fala que é Deus, né, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Às vezes, nós oferecemos sacrifícios de tolo, por exemplo, eu venho ao culto, eu faço questão de estar aqui na igreja, mas o meu coração está muito longe do que acontece aqui. Eu até oro, eu até jejum,
mas o meu compromisso com o Senhor é zero. Vocês acham que isso é possível? É. Sabe por quê? Porque nós temos um coração enganoso. E quem nós mais enganamos somos a nós mesmos. Nós enganamos a nós mesmos. Nós ficamos dizendo para nós, desse jeito tá bom. Ah, não, já estou fazendo muito. Isso é sacrifício de tolo. E é interessante que a palavra de Deus nos fala que isso faz mal para nós. Sem se dar conta, né, do mal que está fazendo. Fazendo para quem? Para ele mesmo. Para ele mesmo. Que isso fique claro para nós. Todas as vezes que adentrarmos por aquela porta. Que o nosso desejo seja adorar a Deus. Entendimento de que Ele está aqui. Né? Quanto à postura do culto. Eu não entro na casa do Senhor de qualquer jeito. Né? Eu venho aqui adorar o Senhor. O culto nós prestamos a Deus, não a nós mesmos. O alvo do culto não sou eu e nem você. O alvo do culto é o Senhor, que se faz presente todas as vezes que estamos reunidos. Mas como nós vimos aqui no capítulo 2, Paulo já inicia esse capítulo dando orientações a respeito da oração. O alcance da oração é universal. Você concorda com isso? Afirmativa? A oração, ela vai aonde eu não posso ir. A oração não conhece barreiras geográficas. A oração não reconhece barreiras físicas. A oração entra no hospital, ela entra na cadeia, ela entra no judiciário, ela vai lá na casa daquele meu familiar que mora em outro país. A oração, ela tem um alcance universal. Por isso devemos ter a prática de orar. Orar tem que ser a oração é a principal ferramenta que Deus deu ao crente. Ela tem esse poder. E Paulo vai falar aqui de alguns tipos de oração que nós fazemos. Ele está falando logo de início da primazia. Ele diz assim, antes de tudo. Quando ele usa essa expressão antes de tudo, ele está fazendo referência à importância da primazia da oração. O quanto é importante orar. A oração, ela é vital para a vida do crente. Você mede, né, a sua vida, o seu relacionamento com Deus pela oração. É pela oração. Hoje, infelizmente, as pessoas não querem gastar tempo orando. E com isso, falta entusiasmo, falta fervor, né? Falta às vezes até fé. Porque se sente tão cansado, se sente tão abatido. A vida tem trazido tantos problemas, tem nos sobrecarregado de uma maneira tão grande que nós temos nos deixado levar por estas situações. E vamos parando de orar, vamos nos acostumando, né? E vamos deixando para lá. Mas eu quero te dizer nesta manhã, crie o hábito de orar. Orar em casa, orar na igreja, escolha um culto de oração para você fazer parte, né? Você tem que ser levantado. Eu falo sempre na reunião de oração, nós somos chamados a sermos coluna de intercessão pela obra do Senhor. Às vezes nós vamos para a reunião de oração pensando que estamos indo lá buscar algo para nós, mas o Senhor quer que sejamos colunas intercessórias para a obra dEle, para o ministério dele. E esse é o chamado para todo crente. Paulo, ele vai falar aí de uma variedade da oração. Eu não acredito que o objetivo de Paulo é fazer uma análise dos tipos de oração, mas sim a centralidade da oração. Quando ele fala aí, olha, que use, né, a prática de súplicas, de orações, de intercessões e ações de graça a favor de todos. Quando nós falamos sobre súplicas,
Que tipo de oração vem à nossa mente? Aquele clamor pessoal, né? As minhas necessidades. Lá em Filipenses 4, Paulo vai falar o que para nós? Que nós façamos conhecedores a Deus, sabedor a Deus de todas as minhas súplicas e necessidades. Né? Então, é a minha obrigação, né, levar diante do Senhor os meus pedidos. Ele sabe tudo que você precisa, irmão. Ele sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer que você fale para Ele. Ele quer que você se achegue a Ele e o diga, né? Aquilo que está acontecendo. A oração, irmãos, é a insuficiência humana aproximando da suficiência divina. Amém? Vamos repetir? A oração é a insuficiência humana aproximando da suficiência divina. Nós oramos a um Deus que tudo pode. Nós oramos a um Deus que tem todo o poder nas tuas mãos. Por isso nós ajoelhamos, por isso nos prostramos diante dEle, por isso suplicamos a Ele pelas nossas necessidades. Outro tipo de oração são as orações que designam o movimento da alma em direção a Deus. A oração é um ato de adoração. Aquele momento, como nós fizemos aqui hoje, né, no início do nosso culto público. Senhor, Tu és exaltado. Senhor, Tu és adorado neste lugar. Senhor, nós Te amamos. Essa é uma oração aonde nós exaltamos a excelência de Deus. E a oração de intercessão. A intercessão é quando eu faço para quê, irmãos? Quando eu oro para o outro. Quando eu intercedo por o outro. A palavra grega que foi usada para designar esse tipo de oração, ela significava ir diante do rei. Olha que coisa linda. Quando eu intercedo, eu vou diante do Rei dos Reis, clamar pela vida de outrem. E há um poder enorme, porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. E nós temos experimentado isso, não temos, irmãos? Se tem uma coisa que alegra meu coração é quando alguém chega para mim e fala assim: Jaqueline, Deus tem me levantado para orar pela sua vida. Eu falo: oh Deus, meu milagre está perto, porque é assim que o Senhor faz. Isso é maravilhoso. A oração intercessória, ela tem um poder, ela nos dá a liberdade de entrar diante do trono e conversar face a face com o nosso Deus. E dizer a Ele: Senhor, vai de encontro o coração da Elaine, vai de encontro o coração da Lili. Senhor, alcança a irmã Aparecida, a tua filha necessita de ti. Eu nem preciso saber qual é o problema, eu preciso? Não, quem tem que saber é o Senhor. Ela mede. Você tem vida de oração? Você tem intimidade com o Senhor. A favor, né? Não, sem oração não acontece nada. Nas regiões celestiais. A Rita está dizendo sobre isso. Aquilo que fez menção àquele texto em que a palavra nos diz: aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Quando nós oramos juntos, nós estamos concordando com o nosso irmão, nós estamos concordando com o milagre na vida do nosso irmão, e isso tem um poder no mundo espiritual muito grande, amém?
E também ele fala das orações de ações de graças. Irmãos, eu estudando essa lição, eu me lembrei do livro de Lucas, no capítulo 17, quando o autor relata um encontro de Jesus com 10 leprosos. Jesus estava a caminho de Jerusalém, e esses 10 leprosos saem ao encontro dele, e começam a falar: Jesus, mestre, cura-nos, cura-nos. E Jesus diz a eles: seja feito de acordo com a sua fé. Vai lá se apresentar diante do sacerdote, para que vocês sejam, limpos. Quando esses leprosos vão ao encontro do sacerdote, eles não tinham sido curados ainda. A cura aconteceu pelo meio do caminho. Era uma prática, era por lei, obrigatório, porque o leproso ele era separado, ele era tirado do convívio social. Então, para ele retornar ao convívio social, o sacerdote tinha que liberar, tinha que provar que ele estava curado. Então, eles foram. E desses 10 leprosos, a Bíblia conta no capítulo 17 que só um voltou. Só um voltou, se prostrou diante de Jesus e deu glórias a Deus pelo milagre que havia recebido. E eu fico pensando na importância de termos um coração grato. Quantas pessoas recebem o milagre de Deus, recebem a bênção do Senhor, recebem a provisão, a libertação e se esquece de agradecer. Quantos vêm à casa do Senhor apenas para receber o milagre? Depois que alcança o milagre, vai embora. E eu fico apaixonada com Deus cada vez que eu vejo isso, porque o Senhor não discrimina, Ele atende ao coração contrito. Ele atende. Você pode até não ser grato, mas eu vou te alcançar, porque eu estou vendo, a sua necessidade. E é maravilhoso, porque quando o texto, o autor vai falar da postura desse leproso, leproso que foi curado e que retornou a agradecer, ele diz que ele se prostra aos pés de Jesus. E ali ele começa a glorificar o Senhor. E ele começa a dar graças a Deus, pela bênção alcançada, pelo milagre que ele havia alcançado, que ele havia recebido. E eu fico pensando que a nossa atitude, o que a gente aprende a respeito disso, é que a nossa atitude, ela interfere no nosso crescimento com o Senhor. Uma pessoa grata, ela tem entendimento da graça de Deus. Uma pessoa grata, ela entende da necessidade de estar perto de Deus. Ela não lida com as coisas do Senhor de qualquer maneira. Ela reconhece a dádiva do Senhor nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. É o acordar pela manhã, é um dia ensolarado desse, é o alimento sobre a mesa, é a roupa que tem para vestir, é a família a qual ela pertence. Tudo é perfeito, irmãos? Não. Nem tudo é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Mas nós temos que entender que a vida não é esse romance todo, não, Romance está lá na ficção. A vida real, ela é uma batalha diária. Ela é uma luta diária. E nós vamos vencendo um dia de cada vez. E graças a Deus por isso. Nós vamos vencendo um dia de cada vez. Nós temos que ter esse coração grato para reconhecer o cuidado de Deus para com cada um de nós. E a vontade soberana dEle.
Só no problema. É maravilhoso. É cuidado de Deus, né? Nós temos, né, que aprender. Nós temos que aprender. E como a Mara disse, né, às vezes nós estamos tão atribulados que nós não somos capazes de perceber, né, o que está à nossa volta, né, um jardim tão lindo, os pássaros, né, uma caminhada para aliviar um pouco a tensão. Eu vejo que nós, na sociedade de hoje, a que nós vivemos, né, nós estamos voltados muito para o nosso próprio umbigo, para os nossos próprios problemas. Então, os nossos problemas são maiores do que o de todo mundo, né? Ninguém tem problema maior do que o meu. Ninguém sofre mais do que eu. E isso tem tirado do homem e da mulher de Deus a capacidade de reconhecer o cuidado do Senhor diário. Esse cuidado nos mínimos detalhes, né, as coisas que o Senhor tem feito a favor de cada um de nós. Paulo vai falar nesse capítulo sobre esse alcance da oração. Ele fala assim, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Irmãos, nós devemos orar sim, por toda autoridade constituída. Se você crê que é o Senhor que colocou essa autoridade, que investiu essa autoridade, porque é isso que a palavra de Deus nos fala em Romanos 13:1, que não há nenhuma autoridade que não venha do Senhor. Então, nós temos que orar sim. E Paulo estava chamando a atenção para o povo naquele momento ali, porque a igreja cristã vivia uma perseguição muito grande das autoridades. Orar pelas autoridades era orar pela paz. Era orar pela paz. Então nós cristãos, nós temos o dever. Eu fiquei vendo essa semana um áudio do pastor Hernandes Dias, circulando nas mídias, falando sobre a nossa obrigação de orar, né, pelo novo governo, de orar pelo nosso país. Aí eu fiquei pensando comigo, e aquilo deu assim, uau, todo mundo, né? Nossa, uau, que coisa, que palavra e tal. Ô irmãos, você já está careca de saber disso. Se você não faz, porque você é displicente. Você é chamado a orar pelo seu governo, a orar pelas autoridades, a orar pelo prefeito, a orar pelos vereadores, a orar pela liderança da igreja. Esse é o dever de todos nós diariamente. Diariamente. A orar pelos diáconos da igreja, a orar pelos professores. Esse é o papel. Toda liderança, toda autoridade investida, é o nosso dever orar. É o nosso dever, não é agora que nós devemos fazer isso. Isso é de sempre. Então nós oramos para quem, irmãos? Para as autoridades. Nós oramos para os salvos e oramos também para os não salvos. Nós oramos por nossos amigos e oramos também pelos nossos inimigos. Lembrando aqui que eu não oro pelo meu inimigo, aquela oração que Davi fazia não, né? Manda fogo do céu, parte ele no meio. Corta ele com a sua espada, Deus. Tira ele da face da terra. Não. Eu oro pelo meu inimigo com amor. Senhor, converte o coração. Muda a atitude. Dá entendimento, dá discernimento. Abre os olhos espirituais. Essa é a oração de um crente, né? Liberto. Porque tem crente que ainda não foi liberto, né? E fala, Deus acaba com ele. Nós devemos orar a todo tempo, porque nós entendemos que a nossa oração, ela tem um alcance
universal. Há uma frase de um escritor que eu gosto muito dele, eu já até compartilhei na reunião das Déboras. Ele fala a respeito da oração pelos filhos. Meu filho pode não aceitar a minha oração, mas ele não pode impedir que eu ore por ele. Ele pode não acreditar, mas ele não pode impedir os efeitos da minha oração pela vida dele. Porque a Bíblia diz que no mundo espiritual eu tenho autoridade sobre a vida dos meus filhos. Eles são herança do Senhor. Então eu tenho que orar mesmo. Eu tenho que orar mesmo. As Déboras têm uma frase que é muito interessante. Ela diz assim: mães de joelhos, filhos de pé. Olha que coisa linda. Olha o poder que há na sua oração, mãe e pai. Olha o poder que há na oração. No poder de orar, de interceder, né? Então, falando nisso, amanhã tem oração das Déboras. Então, Deus, no seu propósito salvador, Ele espera que eu e você oremos por todos. Oremos por todos, que nós não tenhamos distinção. Estamos pedindo, orando, nós oramos por nossos irmãos na Síria, nós oramos por nossos irmãos que estão nessa marcha rumo aos Estados Unidos, né? Nós oramos por todos. Não conheço nenhum deles, não, mas eu sei que o amor do Senhor pode alcançá-los, né? Pode causar um milagre, escrever uma nova história na vida destes homens. As cartas pastorais para o dia de hoje. A oração não pode ser o último recurso ou algo para tentarmos quando nada mais deu certo. Você já ouviu aquela expressão assim, Elisângela? Agora é só orar. Não é? Já fiz de tudo, agora só resta orar. Isso é um erro. A oração tem que vir antes do de tudo. A oração tem que ser primeiro. Ela é o seu recurso. Agora, Paulo, ele vai falar, após falar do alcance universal da oração, ele passa a nos trazer algumas recomendações sobre as disposições e os comportamentos apropriados do cristão, que diz respeito ao culto público. Apesar de que nós cultuamos a Deus aonde nós vamos, não é? O nosso testemunho, o nosso falar, a nossa atitude tem que estar sempre cultuando a Deus. Mas ele vai falar desse momento em que nós nos reunimos em um local, em que nós nos ajuntamos com outras pessoas. E a necessidade de nós observarmos a nossa postura. Quem observa a mim sou eu. Não é o outro irmão, não. Viu? Sou eu que tenho que olhar para mim mesmo e dizer se a minha postura está adequada no culto. Irmãos, quando fala de postura adequada, o que vem à sua mente? Uma postura adequada no culto. Comportamento, reverência. Na hora do culto, na hora da palavra, é a hora de eu estar lendo o boletim? Folheando o boletim? Cada coisa no seu tempo, não é? Na hora de eu estar no culto, prestando um culto a Deus, é hora de eu estar olhando o celular, mandando mensagem, olhando as mensagens que eu recebi? Não. É hora de eu estar conversando? É hora de eu sair do culto e ir lá para o corredor e ficar batendo papo? Eu vim para conversar ou eu vim para cultuar? É hora de eu estar pendurada no meu marido, quase entrando dentro dele? Ô, gente, vocês estão rindo, mas a gente vê tanta coisa que chega a ser assim, complicado. Não estou falando de outras igrejas não, viu, irmãos? Estou falando da nossa. Né? Não estou falando do nosso ambiente aqui. Postura, reverência, cuidado. Sou eu que olho para isso. Sou eu que observo. Sou eu que me olho no espelho e falo, será que essa roupa está decente para eu ir à igreja?
Aliás, vou te dizer, se ela não estiver decente para ir na igreja, ela não é decente para você ir a lugar nenhum, viu? Qual é a intenção do meu coração quando eu visto essa roupa para vir à igreja? É de cultuar a Deus ou de chamar a atenção para mim? Nós temos que ter essa capacidade de nos avaliar. Não é o outro que nos avalia, não. Sou eu que me avalio. Sou eu que olho para mim. Sou eu que faço isso. E isso é necessário. Isso tem a ver com a minha preparação espiritual para vir à casa do Senhor. Irmãos, eu não me canso de dizer que o meu exterior reflete o que está lá dentro. O meu exterior reflete o que está aqui dentro. Então eu tenho que observar. Eu tenho que me observar. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que pensar assim, que tipo de mensagem eu estou enviando? O que eu estou dizendo para o meu irmão, para a minha irmã, com esse tipo de comportamento, com este tipo de atitude? Amém? Então, Paulo fala assim primeiro aos homens. Ele vai dizer para os homens, olha, tenha a responsabilidade de orar em todos os lugares, em casa, por sua família, na igreja, pelos irmãos, pelos líderes, pelos liderados. Por que Paulo fala de uma maneira tão direta para os homens? Porque o homem é o sacerdote da casa. Ele é o líder espiritual da sua família. Ah, irmã, mas eu sou viúva. Ah, irmã, eu não tenho marido. Aí é outros 500, você é a líder espiritual da sua própria vida. Ah, o meu irmão não é crente, meu marido não é crente. Você é a líder espiritual dessa família, até que ele venha se converter ao Senhor. Mas quando ele converter, não tira dele esse papel não, viu? Esse papel é dele. Ele vai dizer, levantando mãos santas. Era um hábito dos judeus nos cultos, levantar as mãos ao Senhor. E nós também trazemos este costume para nós. Quando nós levantamos as mãos aos céus, isso tem um significado, né? É como se fosse uma criança dizendo ao pai, me pega no colo, me ajuda, me acode, né? me socorre. Tem este significado. Mas mais do que um gesto, levantar mãos santas, precisa estar relacionada à minha vida. Que tipo de vida cristã eu levo? Não tenho que levantar as mãos só por levantar. Eu levanto as mãos porque eu reconheço que o meu Pai, aquele que me ouve, aquele que me responde, Ele é poderoso para me acudir, Ele é poderoso para me ajudar, Ele é poderoso para me socorrer. Ele vai dizer que nós precisamos estar entre os irmãos sem ira e sem animosidade. Animosidade é indisposição com o outro. Não precisa ser nem briga. Aquela indisposição que às vezes você tem, não é? Você fala, não gosto de fulano, não vou com a cara do Beltrano. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito triste. Nós somos chamados a amar uns aos outros. A palavra de Deus nos diz que nós vamos ser conhecidos lá fora por este amor que dispensamos uns aos outros. Que o povo saberá que nós somos de Deus. Então nós somos chamados a amar. Você não pode cultuar o Senhor quando você está abrigando no seu espírito essa contendazinha, essa chateação, né? E eu falo agora para os casais. Às vezes você não está bem lá em casa, você não está, né? Há uma animosidade, mas vem para o culto. Vão resolver primeiro. Vamos esclarecer primeiro. Não gostei do que você falou, não gostei do jeito que você fez, mas eu te perdoo. E resolvido, vem embora. Vem cultuar a Deus.
sem animosidades, né? sem ira, sem aquela atitude de agressividade, mas, pelo contrário, uma atitude de amor e comunhão, de compaixão e perdão. É essa postura que Paulo orienta aos homens. Comece o culto público antes de chegar ao templo, reveja seus relacionamentos e mantenha-os em paz. Agora ele vai falar para as mulheres. Agora nós vamos chegar aqui no cerne do texto, né? Do cerne do negócio. Eu gostaria de chamar a sua atenção para você prestar atenção no momento em que esse texto é escrito. Existem dois contextos aqui. É o contexto judaico e o contexto grego. No judaísmo, a mulher vivia uma posição de inferioridade. Quando ela ia ao templo judaico, ela tinha que entrar em silêncio e sair calada. Ela não tinha o direito de se manifestar. E ela nem cultuava junto com os homens, ela ficava numa parte, num anexo. Porque para o judeu ela não tinha esse papel, a relação dela com o homem era de inferioridade. No contexto histórico, a situação dessa mulher, no contexto grego, a situação dessa mulher era mais deprimente ainda. Ela não tinha o direito de ir à rua sozinha, uma mulher respeitosa, né? Uma mulher digna. Ela tinha que ficar dentro de casa, o papel dela era cuidar do lar. Se ela saísse, ela tinha que ser acompanhada. Ela não tinha direito de falar nada, de participar de nenhuma assembleia. Ela tinha esse direito. Então, eu estudando para falar com vocês a respeito desse tema, eu estava lendo o que John Stott é um dos maiores teólogos do nosso século. Ele vai dizer sobre esse texto. Ele chama a minha atenção e a sua para falar o seguinte, que quando nós estudamos a Bíblia, hermeneuticamente falando, nós temos que guardar dois princípios. Primeiro, o princípio da harmonia. E segundo, o princípio histórico. O princípio da harmonia é que a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. O texto não pode contradizer a verdade do papel da mulher diante de Deus. Diante de Deus. Ele não pode negar que a mulher foi remida por Cristo, tanto quanto os homens. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos lá Débora sendo o quê? Uma juíza, liderando um exército de homens. Então, a mulher ela tem o seu papel, ela tem o seu valor. Quanto ao princípio histórico, nós entendemos que a palavra de Deus sempre proferiu a sua palavra num ambiente cultural. Não foi? Deus manifestou e liberou a sua palavra num ambiente cultural e histórico, particularmente falando. Não foi aleatoriamente. Quando olhamos para o Antigo Oriente, lá no Antigo Testamento, quais eram os costumes daquele momento? Quais eram as práticas daquele tempo? Né? Quando nós olhamos para o judaísmo palestino, aonde os evangelhos estão enquadrados, não é? Quando nós olhamos para o mundo grego-romano, que é o restante do Novo Testamento, que essas cartas foram escritas, nenhuma destas palavras foi proferida no vácuo. Você concorda comigo? Havia um momento, havia um contexto ali. E este contexto está expresso na palavra de Deus. Então, trazendo luz, né, a este texto, John Stott vai dizer que os falsos mestres estavam usando a liberdade que as mulheres
receberam com Cristo, porque Cristo foi o que libertou a mulher deste jugo do judaísmo, deste jugo cultural, né, dos gregos, e deu à mulher uma voz. Eles estavam usando esta liberdade para provocar tumulto no culto. E, irmãos, vou falar para as mulheres, quando a gente quer tumultuar, a gente tumultua. Fala a verdade. Se tem uma coisa que mulher sabe fazer, é tumultuar. É conversinha desproposital, não é? É crítica fora da hora. É falação sem ter nada a ver. Mas eu louvo a Deus, que Deus tem levantado um grupo de mulheres nesta igreja, maduras e equilibradas, que sabem a hora certa de falar, que aprenderam com Maria a guardar aquilo que vê. Não fica aí apontando isso e aquilo, fora do tempo, servindo de pedra de tropeço na vida de ninguém. É isso que Paulo está falando aqui. Paulo está falando de equilíbrio. Você não pode esquecer nunca que a palavra de Deus, ela é uma mistura de verdade eterna com a apresentação cultural. Todos os dados históricos, geológicos, culturais que vêm registrados na Bíblia têm sido comprovados há décadas, há centenas de anos, pela ciência, pelas ciências que estudam, né, este passado. Então, você não pode desvincular uma coisa da outra e achar que a mulher não tenha direito, né, de ensinar. Porque nós temos. Amém? Então ele diz aqui, as mulheres no culto usem traje decente, roupas adequadas que revelem pudor e decoro, nada de sensualidade, ostentação ou exagero. Eu não acredito que Paulo estava dizendo assim, ó, vocês têm que andar tudo feia. Não. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos de equilíbrio. De equilíbrio. É isso que nós precisamos, que sejam fonte de boas obras. Aliás, irmãos, quem sustentou o ministério de Jesus foram as mulheres. Fazer boas obras nós sabemos fazer. Então, que esse seja o nosso desejo, né, na nossa vida cristã. Que aprendam em silêncio. Como eu disse, não fique promovendo aí falsas doutrinas, conversação que não vai levar em nada. Não fica levantando, né, assuntos que não dizem respeito, que não haja crescimento para a vida do crente. O nosso papel não é esse. Que nós não tenhamos este papel, não é? De plantar uma semente ruim. Pelo contrário, que nós sejamos motivadoras dos nossos esposos, dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nossa família. Que a gente tenha sempre uma palavra boa para professar o amor de Cristo, né? Sem crítica, que estejamos sempre prontos a defender a nossa igreja, a defender a nossa liderança, a se colocar no lugar do outro. Esse é o papel para cada um de nós. Amém? E encerrando, eu trouxe para vocês, a perspectiva de Deus para o culto exige fraternidade, simplicidade, santidade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Mas se alguém quiser discutir essa questão, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém? Toma essa verdade para a sua vida. Nós não estamos aqui para discutir bobagem, tá? Nós estamos aqui para discutir o quê? Que Jesus está voltando, Ele está às portas e Ele vem buscar uma igreja lavada e remida, uma igreja santa. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus, vamos fazer uma oração de gratidão. Eu vou pedir a Lili para fazer essa oração por nós. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, porque ouvimos a Tua palavra nesta manhã. Pai, é muito importante, Senhor, para o crescimento da nossa vida espiritual. Aprendemos mais uma porção dela, Pai, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes, meu Pai. Queremos ser, Senhor, testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem falado à Tua igreja. Vivemos tempos difíceis, meu Pai, onde o certo é errado e o errado é certo. Mas nós temos a verdade. E na Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará.
É com esse propósito, meu Pai, que nós estamos aqui nesta manhã, querendo aprender mais do Senhor, tendo intimidade com o Senhor, reconhecendo a nossa dependência do Senhor. Abençoa as nossas vidas, meu Pai. Toma nas tuas mãos, nos direciona no caminho certo. É a minha oração, crendo na tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém.